Fala pessoal, meu nome é Davidson Almeida, você está no meu canal e nós estamos fazendo uma série de vídeos aqui falando sobre casamento. Se você chegou aqui agora, você não viu nenhum dos vídeos ainda sobre casamento, tem uma playlist no canal que vai falar sobre casamento apenas. Nós temos vários assuntos aqui e aí nós temos essa playlist sobre casamento. O título é Casamento, uma viagem a dois e eu recomendo que você assiste tudo, do primeiro vídeo ao último vídeo. Essa série em especial vai ter outros temas aqui dentro do assunto casamento, mas essa série em especial é uma série de 4 vídeos, onde eu falo sobre o que é o casamento e os deveres da esposa, do marido e de ambos, tá? Porque o casamento é uma série de deveres que nós temos uns com os outros. Se você entender isso, você vai se dedicar e você vai viver o seu casamento com muito mais prazer, com muito mais alegria. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, se você chegou aqui agora, o primeiro vídeo está vendo, não deixe de ver o primeiro vídeo e os demais vídeos. Se você é mulher e chegou nesse vídeo, aqui eu vou falar sobre os deveres da mulher. Talvez você não goste muito, mas eu peço para você, assista até o final com muita atenção. E, por favor, veja o vídeo onde eu falo sobre os deveres do marido. Talvez você fale assim, não concordo com isso, é muito pesado. É porque você é homem, é fácil falar. Aí você vai ver os deveres do marido, depois você diz o que você achou. Se você achou mais pesado para a mulher ou para o homem, tá bom? Não pretendo passar pano para ninguém aqui, não pretendo medir palavras aqui. Eu sei que infelizmente muita gente faz isso, principalmente com as mulheres, né? Porque muitos homens não querem arrumar problema, muitos pastores infelizmente não querem arrumar problema com as irmãs, mas vocês não estão na minha igreja, tá? Na minha igreja eu falo, não vou deixar de falar aqui. Então, assista primeiro e depois você avalia. Se você não tiver gostado, deixa o comentário para mim. Não gostei disso e disso, não tem problema. Ou se você falar que gostou, também deixa também aqui um comentário para mim. Se for bom, curte, se inscreve no canal, mande para outra pessoa e ativa o sininho das notificações para você saber toda vez que eu postar um outro vídeo aqui. Eu garanto que eu vou falar de coisas que outras pessoas não falam. Existem muitos vídeos sobre casamento aqui na plataforma, mas o que me deixa triste é que muitos deles não falam exatamente sobre o que a Bíblia fala, tá? E eu entendo que, se você é cristão, o seu manual para viver é a Bíblia. Não adianta você querer falar sobre um assunto que a Bíblia não está trazendo esse ponto. Vamos falar de casamento, vamos falar sobre os, os, uh, os 4 elementos, né? Eu sinto muito, tá? Isso você não vai ver aqui, tá? Vai ver uma crítica só. Mas vamos lá, então. Pega a sua Bíblia ou acompanha aqui na leitura da minha Bíblia. Eu vou deixar aqui minha Bíblia aberta para você acompanhar. E nós vamos ler aqui juntos o que a Bíblia está falando. Eu estou usando a versão Almeida Revista e Corrigida Fiel Original. Mas você pode ler em qualquer versão. Inclusive, eu recomendo que você tenha mais de uma versão. Eu sempre falo, tenha várias versões da Bíblia para você comparar os textos, para você ver em outra linguagem, tá? Porque às vezes você não entende como está escrito ali, são palavras mais antigas, né? Um português mais antigo, e ter uma Bíblia mais atual ajuda muito no entendimento, mas a atual também ela vai deixar um pouco a desejar ali na literalidade do texto, então é bom você ter as duas coisas na mão sempre, tá bom? Vamos lá, então nós vamos começar aqui num texto que para mim é um dos principais para falar de casamento, que é o texto de Efésios capítulo 5. Em Efésios, veja, em Efésios, Paulo está falando para uma igreja bem instruída, uma igreja que é bastante espiritual. A carta de Efésios é bastante espiritual, tá? E aí, ele vai dedicar um pedaço grande aqui da carta, um pedaço do capítulo 5, capítulo 6, para falar sobre deveres. Deveres da mulher, do marido, dos filhos, dos pais, dos servos e dos patrões, tá? Então, é importante você acompanhar tudo isso e você entender uma coisa. A nossa vida, a vida cristã, ela é composta por deveres, tá? Nós devemos fazer certas coisas, nós temos que viver a nossa vida em uma determinada direção e nós não queremos ela. Nós não queremos, por isso nós não temos convite, nós temos deveres, nós devemos, Deus não nos convida a fazer assim. Deus nos diz, faça assim, tá? Então, se você entender isso, e aí eu vou te falar uma palavra para você gravar ela, para você ter ela com um alto nível, ter ela em grande apreço, que é a palavra
ministério, tá? Entenda que o casamento é um ministério. Você tem um trabalho, o ministério é trabalho, tá bom? Se você entender o casamento como um ministério, como um trabalho, que você tem que se esforçar para ele, você vai se dedicar nele de verdade. Porque muita gente não quer se dedicar porque não entende que é um trabalho, não entende que é um ministério, não entende que é uma função. E aí espera que o outro só que tem que fazer uma coisa. Não, você tem um ministério. Grava essa palavra, ó, sacerdócio. Pensa na palavra que eu acho bonita. Eu amo essa palavra, sacerdócio. Tá? Tudo aquilo que você se aplica a fazer para Deus, aquilo que você está fazendo para Deus é um trabalho sacerdotal. Sacerdócio é o trabalho prestado a Deus, tá bom? Então, tem o casamento como sendo um trabalho sacerdotal. E aí você vai trabalhar para Deus. Tudo que você fizer no seu casamento vai ser para Deus. Aí você vai fazer com alegria, com prazer, sabendo que Deus está vendo, que Deus vai recompensar, que Deus vai trabalhar, que Deus vai mudar aquilo que tem que ser mudado, tá bom? Então vamos lá. Mulheres, vamos começar com vocês e os homens vêm em seguida, porque o texto está assim. Então a gente vai fazer assim, tá bom? Diz assim, capítulo 5 de Efésios, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Prestem bastante atenção nesses 3 versículos, tá? Mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. O que é sujeitar? Sujeitar é obedecer. Sujeitar é estar sujeito. Sujeitar é estar debaixo de uma autoridade. E eu, como eu disse, não vou passar pano para palavra nenhuma. Eu sei que muita gente tenta maquiar as coisas, fica com medo de falar, não quer arrumar problema. Ah, não. Esses dias eu vi um vídeo e a pessoa mandou de alguém dizendo, não, a mulher tem que estar, a submissão da mulher é estar na mesma missão do marido, né? E se o marido não estiver na missão, a mulher não tem que estar na missão. Ora, o texto não diz isso. Isso não está no texto, em lugar nenhum. Tá? O texto diz, mulheres, sujeitai ao vosso marido. Ponto final. Não tem aqui uma abertura para você colocar ah, uma, uma espécie de condicionância, né? Ah, não, com a condição de que ele esteja na missão. Não, isso não existe. Isso não existe, tá? Ah, se o marido estiver na missão, aí sim a mulher tem que ser submissa, porque submissão é estar debaixo da mesma missão, ou está na missão. Não, não é isso. Tá? Não existe essa condicionante. E se o marido não tiver em missão nenhuma? E se o marido não abraçar a missão? Que de fato, como eu falei, casamento é um ministério. O marido deve sim abraçar isso como ministério, como uma missão, e tem que viver esse sacerdócio. Mas e se ele não entender assim, não viver assim? Ah, se ele não viver assim, eu não vou fazer. Não. Não existe abertura para o texto para você falar isso. Se você falar, ah, Davidson, não vou fazer igual você está falando, não. O problema é seu. Não estou te obrigando a nada. Estou dizendo que o texto está falando. O que você vai fazer com isso é problema seu, tá? O texto está dizendo: vós, mulheres, sujeitai a vossos maridos como ao Senhor. Então veja, a visão que você tem que ter do seu marido é a visão de pastor. É a visão daquele que é representante de Deus na terra. É a visão de profeta, de sacerdote. Entende? Mulheres, tenha o seu marido como um sacerdote da casa. Ah, mas nem crente ele é. Não existe condicionante aqui, tá? Não existe. O seu marido não é crente, ele é um cachaceiro, ele é um pinguço, e você vai olhar para ele, o texto está dizendo, olha para ele como sendo um representante de Cristo na terra. Ainda que ele não seja, mas é um passo para ele ser um dia, tá? É a sua parte essa, independente de ele estar fazendo a parte dele ou não. Ah, mas eu tenho que me submeter ao marido, mesmo se ele for um agressor. Não, gente, isso é. A gente sempre escuta isso, sempre fala disso, né? E é uma coisa que deveria ficar deixada no passado. Muita gente utiliza dessa ideia de maridos agressores para dizer que a mulher não tem que ser submissa ao marido, porque tem marido que é agressor. Tem, claro que tem. Como também tem esposa que é agressora, tá? Não cai nessa narrativa de que só existe para um lado. Não, não tem isso não, tá? Tem marido que bate e mata a mulher. Tem mulher também que faz isso com o marido. O interessante é que quando é a mulher fazendo com o marido, o pessoal acha graça.
Quando é a mulher fazendo com o marido, quando é o marido fazendo com a mulher, aí é crime. Ambos são crime, nenhum dos dois devia acontecer, tá? Jamais eu direi para uma mulher que está sendo agredida, jamais direi que ela tem que ser submissa ao seu marido, jamais. E isso para mim tá tranquilo, isso não vai acontecer, tá bom? E eu digo para você, se você congrega na igreja, que o pastor lá pegou um caso de que o marido tá batendo na mulher e ele falou para ela, não, volta lá e fica orando para Deus converter ele. Seu pastor é um covarde. Tá? Eu recomendo que você deixe essa igreja, tá bom? Então, aconteceu, denuncia. Tem Maria da Penha, tem lei. A gente segue lei. Tem lei para isso, tá? Então, segue a lei, denuncia, põe no pau, vai pra cadeia, sei lá, não importa. O que você não vai poder fazer, pelo menos de imediato, é se divorciar. No outro vídeo eu falei a respeito sobre divórcio, o que é o divórcio, como se dá o divórcio, por que que Jesus falou que é possível o divórcio em caso de adultério. Tá? Aí no outro vídeo eu já expliquei lá, você vai ter que ver o outro agora para você entender, tá bom? Mas é evidente que o marido foi preso, enfim, era um agressor, bateu, a mulher vai ficar casada com ele? Ora, ela já denunciou, ele já foi preso, vai ser muito difícil que ele queira ficar casado com ela. Aí Paulo sim vai dar uma brecha, tá? Lá em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo é quem vai dar uma brecha para que haja sim uma vida seguindo, para que essa mulher se case de novo, tá? E aí nós vamos falar disso um pouco mais para frente, então eu não vou falar agora, você vai ter que ver o outro vídeo para você entender de que Paulo está falando, tudo bem? Mas isso tem que ser uma coisa que tem que ter um ponto colocado, tá? Marido agressor, evidente que a mulher não tem que estar submissa, sujeita a ele. Nós estamos falando do padrão. O padrão não é o marido agressor. O padrão é o marido comum. O marido comum às vezes não é crente, às vezes é meio ignorante, às vezes é meio mole, meio banana. Às vezes, infelizmente, é isso. Tá? Infelizmente, o padrão é o cara que não faz o que Deus quer que ele faça. Infelizmente, esse é o padrão. Nós somos assim. Eu, em muitas coisas, não faço o que Deus quer que eu faça. Eu tento fazer o meu alvo. Aliás, é importante falar sobre isso aqui. O que é um cristão? Um cristão é um tipo de Cristo. É alguém que segue a Cristo, é alguém que está mirando para acertar, para ser igual a Jesus. Certo? Nós somos? Evidente que não. Estamos tentando ser. Eu estou tentando ser. Tá? Mas falta muito. Falta muito para ser. Tá? Mas eu tento. É isso. E casamento? Casamento tem um padrão. Casamento é o reflexo de Jesus com a igreja. É um padrão altíssimo. O meu é assim? Não, não é. Mas eu estou tentando, eu estou lutando para ele ser o máximo possível. Eu estou tentando chegar perto todo dia. E não é fácil, é difícil. Eu falei no outro vídeo. É difícil casamento. Mas não é porque casamento é a coisa mais difícil do mundo. Ah, casamento é difícil. Não, tudo é difícil. Quanto melhor, mais difícil é. Ter filho é uma benção maravilhosa e é difícil. Tá? Ter saúde é muito bom e é difícil. Se exercitar, comer bem. Gente, sacrifício terrível. Comer bem é uma luta. É uma luta. Né? Mas é o que é bom. E é difícil. Tá certo? Então, não é nessa ideia. Ah, o marido, a mulher vai se sujeitar ao marido que agride. Esse não é o padrão. Nós estamos tratando do padrão. Tá bom? Esse não é o padrão. O padrão, às vezes, é o marido mole, meio banana, às vezes um pouco grosso, desengonçado. É esse o padrão, tá? Mas, com a ajuda de Deus, ele vai mirar para tentar acertar. O marido agressor não é o padrão, assim como a mulher agressora também não é o padrão. Tudo certo? Então, vamos lá. Então, mulheres, é isso. É sujeitar, é obedecer. Obedecer. Não existe outra palavra que cabe aqui. É estar debaixo da autoridade. E aí, ah, Jesus vai dar aqui um motivo. Por quê? Né? Por que tem que obedecer? Por que o texto vai dizer que tem que obedecer? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio corpo, o salvador do corpo. Né? Então, eu já falei no outro vídeo que nosso casamento é um reflexo, é um espelho do que é a união de Jesus com a igreja, e como Jesus é a cabeça da igreja, assim também o marido, que representa Jesus, é a cabeça da mulher. Tá? Como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então, vamos lá, vamos esclarecer isso aqui. Mulheres sejam obedientes a seus maridos. E aí, eu sei que muita feminista, e o feminismo é uma desgraça, que infectou a sociedade como um todo, e muito infelizmente as igrejas, e muito infelizmente a sociedade, enfim, as irmãs, os pastores e tal. E aí coloca essa ideia de que a mulher não tem que obedecer ao homem. Sim, o texto não está dizendo que a mulher tem que obedecer ao homem. Não tá. Presta atenção. Mulheres obedeçam aos seus maridos.
A minha esposa não tem que obedecer homem nenhum além de mim. E o pai dela tinha antes lá, né? Antes de casar. Depois que casou, eu sou marido, ela tem que obedecer a mim. Certo? Eu tenho uma filha, uma princesa que me obedece, é sujeita a mim hoje que sou o pai. Quando eu entregar ela pro marido dela, quando ela se casar com ele, eu não tenho mais autoridade sobre ela. Quem tem autoridade sobre ela é o marido dela. Mas então as mulheres têm que ficar obedecendo o homem. Não, mulher tem que obedecer dois homens na vida: o marido e o pai. Primeiro o pai, depois o marido. Mesmo assim tá errado. Tá errado por quê? Veja, olha só, vamos olhar aqui. Vamos olhar aqui olho no olho. Por que que está errado a mulher obedecer o marido? Perceba como essa ideia de que está errado é uma ideia ideológica, é uma ideia do feminismo, é uma ideia infectada, podre, que não tem o menor sentido. Veja, nós estamos sujeitos a um monte de gente o tempo todo. E não é só a mulher e o homem. Eu tenho um patrão, eu tenho um pastor, eu estou sujeito a autoridades, né? A vida inteira eu tive que obedecer os mais velhos, os adultos. Em qual situação na vida de um homem ele não está sujeito a alguém? Só quando morre. Mesmo quando o cara é o chefe da empresa, ele manda em um monte de funcionário. Ele também não está sujeito às leis de trânsito, lei civil. Então, o homem nunca está com a autoridade na mão. Ele está sempre tendo que obedecer. Ou outro homem, ou mulher. A mulher pode ser chefe, pode ser a policial, pode ser a juíza, pode ser tudo. Nós estamos sempre debaixo de alguma autoridade. Assim como as mulheres. A mulher não quer obedecer o marido, mas sai de casa e vai obedecer o patrão. Porque é o emprego dela, né? Então, você obedece o seu patrão tranquilamente, sem reclamar, por causa de dinheiro. E não quer obedecer o seu marido por causa de Jesus. Veja, presta atenção. Você, mulher, sai de casa, vai para um emprego, muitas vezes ruim, que você reclama pra caramba, fica toda estressada lá. Você tem que obedecer o seu patrão, você tem que obedecer o chefe do setor, você tem que obedecer o líder da equipe, você tem que obedecer os clientes, você está submissa a todo esse povo, fora as leis de trânsito, fora tudo que acontece por aí. Você está submissa a tudo isso por causa de dinheiro. Mas o seu marido, você não quer estar submissa por causa de Jesus, porque é Jesus que está falando essas coisas aqui. A Bíblia são as palavras de Deus. Paulo tirou da cabeça dele. Algumas coisas até foram, mas isso não. Certo? Então, não faz o menor sentido isso. Não faz o menor sentido. Ou você recebe a palavra de Deus e segue ela, ou você não segue ela. Tá? Não, só vou obedecer meu marido se ele estiver ali, se ele for Jesus encarnado. Nunca será. Jamais será. Assim como você jamais será alguém digna daquilo que ele deve fazer por você. Que ele tem que fazer por você. Talvez é evidente que ele não deve estar fazendo, mas ele tem que fazer por você algo pesadíssimo. E você não merece também. Você também não merece, tá bom? Já vai pegando esse spoiler aí. Então, muita gente não quer aceitar essas coisas. É muito por questão ideológica, porque a ideologia ensina isso, que não, que tá errado, que não pode. E infelizmente, nós temos aí casamentos que são cheios de atritos, né? Cheios de lutas aí, porque ambos, ou um ou ambos, não querem fazer o que a Bíblia diz que tem que ser feito. Vamos ver outro texto. Primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 1 e 2. Vamos lá. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. Então veja só, olha só o que o apóstolo Pedro está falando. Ele está dizendo que as mulheres, veja só, as mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Obedeçam aos seus maridos, sejam debaixo de uma submissão, tá? Sejam debaixo de autoridade dos seus maridos. Mas mesmo se ele não servir a Deus, olha o que o Pedro está falando. De maneira que, se algum deles não obedece à palavra, então não é crente, não serve a Deus, não obedece à palavra.
pelo porte das suas mulheres sejam ganhos sem palavras. Então, como é que a mulher crente ganha um marido? Sem palavras. Pelo seu comportamento, pela sua submissão a ele e à palavra de Deus. Veja, gente, é uma coisa que eu acho tão interessante. Eu até falei uma vez, fiz uma brincadeira num outro vídeo, falando que as pessoas reclamam aí, dizendo que a mulher tem que obedecer ao marido. Gente, eu não sei aonde. Né? É no texto aqui, claro, é evidente que é no texto, e o texto é o padrão, a gente tem que viver assim. Minha esposa tem que me obedecer. Assim como as outras esposas têm que obedecer seus maridos, seus próprios maridos. Mas em qual realidade que isso é exatamente assim? A gente está cansado de saber que quem manda em casa é a mulher, né? E não estou em pecado fazendo isso. Não estou em pecado porque minha esposa decide muitas coisas em casa. Ela decide porque eu deixo ela decidir. Ela decide porque eu não tenho interesse em resolver algumas coisas, porque eu não tenho interesse em decidir certas coisas. Ela decide muitas vezes porque eu quero justamente fazer a vontade dela, né? O marido geralmente, e estamos falando aqui do padrão, não aquele grupo de canalhas imprestáveis que não valem nada. Mas por padrão, os maridos não querem briga, os maridos não querem conflito, os maridos querem fazer a vontade das suas esposas. Geralmente é assim que acontece. Nós fazemos piada sobre isso o tempo todo, dizendo que quem manda em casa é a mulher. Nós fazemos piada sobre isso, e essa piada revela uma realidade. Quem manda em casa geralmente são as mulheres. E você, marido, não está em pecado quando a sua mulher decide as coisas, não está. Você está em pecado quando você não decide aquilo que é importante. Quando você deixa ela decidir, está tudo certo, não tem problema nenhum. Você não tem que mandar em tudo toda hora. Você tem que ser a autoridade. Se você quis deixar que ela escolha, que ela faça do jeito que ela quiser, ótimo, não tem o menor problema, tá? Geralmente é assim. Quem não conhece texto e quem conhece texto, quem manda em casa geralmente são as mulheres. Geralmente é assim. As mulheres têm um poder muito grande na mão, tá? Porque os homens querem fazer a vontade delas. Os homens querem cuidar das suas esposas, tá? No geral. Às vezes a mulher é muito chata, muito barraqueira, muito complicada, e aí realmente os homens têm muita dificuldade. Mas no geral, uma mulher carinhosa, uma mulher que cuida das coisas, uma mulher que é esse padrão de mulher que submissa, o homem faz qualquer coisa por ela. É ela que vai mandar na casa. É assim, tá? E elas ganham o marido. Elas ganham pra qualquer coisa. Elas levam ele pra igreja, levam ele pra guerra, levam ele pra qualquer lugar. A mulher controla, o homem é a cabeça, é a mulher, como dizem algumas piadas, a mulher é o pescoço se ela quiser, se ela souber fazer as coisas. Então, esse é o conselho de Pedro. Mulheres, pelo seu comportamento, vocês podem ganhar os seus maridos, tá? Não precisa brigar, não precisa ficar falando. Pelo seu comportamento, você pode ganhar o seu marido. Agora vem aqui comigo para Tito. Tito, capítulo de número 2. Nós vamos ler aqui o seguinte. Veja bem. Tito, capítulo 2, versículo de número 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniosas, não dadas a muito vinho, mestras no bem, tá? Então, aqui, primeiro as mulheres idosas, como elas devem ser. Mulher, cresça e apareça, tá? Então, as mulheres, claro, se desenvolvem muito mais rápido que os homens, são geralmente muito mais cabeça do que os homens, mas aí, às vezes começam uma certa idade, uma certa... ah, geralmente, o que é engraçado, né? Às vezes a mulher um pouco mais velha vira aquela fofoqueira que fala mal de tudo, que briga por tudo. Não seja assim. Não seja assim, tá? Mantenha um padrão. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver. Como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos. As mulheres, principalmente vocês têm uma missão com outras mulheres, tá? Para o homem falar essas coisas, que as mulheres têm que obedecer, parece que é partidarismo. Parece que tá puxando sardinha mesmo. Realmente parece isso. Eu não tô falando isso que eu tô puxando sardinha, tá? Isso é o que o texto está falando. Mas realmente parece. Por isso, as mulheres mesmo deveriam fazer isso. As mulheres que deveriam ter esse tratamento de ensinar isso. É lamentável quando tem encontro de mulheres que esse tipo de coisa não é trazido, não é ensinado. Mulheres, obedeçam seus maridos, amem eles, façam com amor as coisas para eles, amem seus filhos, tá?
quem deveria ensinar mais sobre isso são as próprias mulheres, tá bom? Então, e outra, é um detalhe isso aqui. Por que tem que ensinar a amar marido e filho? Porque é difícil. É difícil, não é fácil lidar com homem. Não é fácil, tá? Não é fácil. Então as mulheres deveriam ensinar, as mulheres mais velhas deveriam ensinar as mais novas a fazerem isso, tá bom? A serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja defamada, tá? Então, as mulheres mais velhas deveriam trabalhar nisso, a ensinar as mais jovens a fazer isso. Mulher mais jovem, moça, se sente com a mulher casada, a mulher mais velha, a mulher que já está no casamento estável, converse com ela, peça conselhos para ela. Não fica se aconselhando com a amiguinha solteira, não fica se aconselhando com menina que namora, não fica se aconselhando com quem está casado ao mesmo tempo que você. Converse com alguém que tem mais tempo de casamento, alguém que seja séria, uma mulher crente. E você, mulher, você mais velha, seja essa mulher. Seja essa pessoa crente que vai ensinar a gente mais nova. Tem casamento aí que tem muita dificuldade para dar certo, porque não acha bons conselheiros. E ninguém nasce sabendo. E o texto está aqui para você conhecer, mas muita gente não pega para ler. Ou tem dificuldade para entender. É preciso ter pessoas que ensinem, que ajudem os outros a entenderem o texto. Então seja esse exemplo de pessoa. Senta com alguém mais velho, senta com alguma pessoa para você aprender, e você mais velha, senta com a pessoa mais nova para você ensinar, para que todas tenham conhecimento de como deve viver e terem bons casamentos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada, tá certo? E aí, só para a gente finalizar aqui, Provérbios capítulo número 14, versículo 1, toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos, tá? Então, é uma responsabilidade muito grande, não é só da mulher, mas a mulher tem muita responsabilidade nisso, tá? No casamento, a mulher tem muita responsabilidade nisso. Eu sei que, no geral, as mulheres querem que o casamento dê certo. No geral, na maioria esmagadora, tá? 99,9% das mulheres querem que o casamento dê certo. Elas tentam fazer dar certo, tá? Os homens muitas vezes se importam menos e as mulheres se importam mais. É assim. Mas entenda, tá muito na sua mão mesmo. Não tem um texto dizendo que o homem tolo, o homem sábio edifica a sua casa e o tolo destrói. Não tem. Tem um texto dizendo das mulheres, porque elas têm um poder gigante nas mãos, um poder de convencimento muito grande. A mulher pode guiar o marido com muito mais facilidade do que o marido pode guiar a mulher. Tanto por isso é que o mandamento veja só, o mandamento para a mulher era, mulher, obedeça, seja sujeita a seu marido, tá? Porque para o marido ser sujeito à mulher é fácil. Veja, entende isso? Deus está pedindo aquilo que é mais difícil para o outro, tá? Então, quando a gente fala sobre deveres dos homens, a gente vai ler que o texto diz para os homens amarem suas esposas e diz para as mulheres obedecerem seus maridos. Por quê? Por que não o contrário? Ora, para a mulher é muito mais fácil amar o marido. Mulher é um negócio mais romântico, mulher gosta de romantismo. E para o homem não tem esse negócio de romantismo tão fácil, assim, é muito mais difícil para o homem ser romântico, né? Para demonstrar o amor é muito mais difícil. Para a mulher é fácil. Então não existe esse pedido, mulheres amem seus maridos, porque é fácil. Agora tem um pedido, tem a ordem, né? Tem um mandamento, mulheres obedeçam seus maridos. Porque as mulheres têm dificuldade para obedecer os seus maridos, tá? Elas têm muita dificuldade. Tá nas mãos de vocês. É muito mais com vocês, tá? É uma responsabilidade grande, sim. Sim, é uma responsabilidade grande, mas também é um poder muito grande que vocês têm. Como já dizia um profeta que vocês conhecem, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, mulheres, vocês têm um poder gigante. Usem com sabedoria, tá? Tem muitas outras coisas que a gente vai falar ainda, muitas coisas que vocês, mulheres, devem fazer, assim como homens também devem fazer. Eu vou falar no último vídeo. No próximo, eu vou falar sobre os deveres do marido. Se você viu esse, veja o próximo também, que é muito importante para você, para vocês como casal. Aprenda e ensine depois para outras pessoas, para que mais pessoas tenham bons casamentos e a palavra do Senhor não seja difamada, mas que todo mundo possa olhar, ver um casal cristão e falar assim, nossa, casamento abençoado assim, casamento bom desse jeito assim, o Deus que lhe serve faz isso, porque no mundo hoje casamento tá uma bagunça.
Mas para nós que servimos a Deus, nós temos que ter um bom casamento para nós glorificarmos o nome do Senhor também no nosso casamento. Tá certo? Espero você no próximo vídeo, nos próximos vídeos. Até lá, que Deus abençoe sua vida grandemente.